No domingo passado, nós falamos aqui sobre um trecho em particular do livro de Esdras. Esdras, escriba, versado nas coisas de Deus, e lá no capítulo 8 se apresenta uma narrativa de uma jornada que haveriam de fazer, e foi esse o objeto da nossa reflexão. Hoje eu gostaria de ler aqui com vocês alguns textos do próprio livro de Esdras outra vez, de maneira salteada, de modo que você, por favor, abra o seu texto da Bíblia, no capítulo 1 de Esdras. Nós vamos ler os primeiros versos, e em seguida você mantém a sua Bíblia aberta, porque eu vou mencionar alguns desses textos aqui, para enumerar, apenas, com poucos comentários. Quem sabe depois você expande na sua hora devocional esses tópicos que eu vou enumerar daqui, que dão conta dos agentes que operam de maneira insistente e insidiosa contra a restauração que Deus deseja estar operando na sua vida, na minha vida e na vida da nossa igreja. Quais são os inimigos que operam de maneira insistente, de maneira diligente, de maneira cruel, às vezes e muitas vezes de maneira dissimulada, disfarçada, subrepetícia, sutil, de outras vezes de maneira escandalosamente escancarada, mas operam contra a obra de reparação da imagem de Deus na sua vida, na minha vida e na própria vida da igreja. Todo o texto de Esdras, como a gente falou da vez anterior, no domingo passado, trata da restauração do templo de Salomão, que havia sido destruído quando em 586, 587 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu, depois de um cerco de 3 anos, Jerusalém. E o templo foi posto abaixo, foi colocado em ruínas. E anos mais tarde, mais especificamente no ano 538 a.C., o rei Ciro, e a narrativa de Esdras principia exatamente por essa descrição, emitiu um edito real, agora rei dos persas e dos medos, determinando que os exilados voltassem para a sua terra, voltassem para Jerusalém e tratassem da reedificação do templo que Nabucodonosor havia destruído. Esdras, em particular, o livro de Esdras, mas ele aparece somente a partir do capítulo 6, 7, 8, dali em diante, recebeu de um outro rei Artaxerxes, a responsabilidade, a designação para voltar e restaurar o culto que se havia perdido. Ao tempo em que Artaxerxes determinou que Esdras voltasse, com outros que haviam ficado ainda na Babilônia, o templo já havia sido recomposto, restaurado, reconstituído, mas a vida espiritual do povo não se havia refeito. Então todo o livro trata da recomposição, da restauração do templo e do culto, nos termos em que Deus o havia estabelecido no Antigo Testamento. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida, com a minha vida e com a sua vida? É que, em síntese, a obra da salvação, a obra redentora, Cristo na cruz do Calvário, com a aplicação pelo Espírito Santo do poder que fez Jesus ressurgir da cova, do túmulo ao terceiro dia, esta obra trata justamente da reparação dos estragos que foram feitos vida fora pelo pecado, pelas nossas decisões, pelo desastre do distanciamento da nossa vida de Deus. Essa imagem belíssima de Deus na sua vida, na minha vida, foi desfeita, esmaecida pelo tempo, acinzentada pelo pecado. E Deus está a cada dia, a cada hora, recompondo, restaurando essa imagem perdida de maneira precisa, bendita e gloriosa.
E o faz da mesma forma na igreja, que somos nós, essa bendita congregação. De modo que esses inimigos que eu vou enumerar daqui, que operam contra esse reparo da imagem de Deus na sua vida, operam contra a sua vida de maneira individual e contra a vida da igreja, de maneira congregacional, por assim dizer. Então, ao ouvir e refletir aqui comigo sobre esses agentes que trabalham contra essa restauração maravilhosa e divina de Deus na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, você se reporte à sua experiência pessoal e também reflita a respeito da nossa igreja e da própria igreja. Uma notícia recente, num dos jornais do dia, deu conta de um trabalho assim, meticuloso, super especializado, de restauração de uma famosa obra, pintura de Cândido Portinari, certamente o pintor brasileiro mais famoso, obra chamada Guerra e Paz, que ficou durante 54 anos nos escritórios da ONU, lá em Nova York. E o texto da reportagem dizia exatamente isso, que depois de tanto tempo, exposta ao sol, sofrendo uma série de agentes externos, essa pintura precisou passar por um trabalho rigoroso, meticuloso, detalhado, delicado, especializado, de recuperação da pintura, das cores originais. Mesmo processo, metaforicamente falando, que Deus está a operar na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. E não é um trabalho simples. Há agentes infernais operando diária e constantemente contra essa obra restauradora, reparadora de Deus na nossa vida. Primeiro desses agentes, que na verdade não é exatamente um agente, é uma pré-condição para que essa obra bendita se estabeleça e as cores da imagem de Deus, do caráter de Deus, com toda a sua beleza, sua pujança, o seu brilho, reflitam-se outra vez nas nossas vidas. O primeiro agente, o primeiro inimigo operando contra isso, aparece no registro de Esdras, capítulo 2, mencionei capítulo 1, mas a gente já avança para o capítulo 2. A narrativa declarou uma situação curiosa. Capítulo 2, verso 59. Aqui no capítulo 2, uma citação genealógica extensa dos que foram alistados para voltar. Era o povo de Deus, homens e mulheres, cidadãos de Israel e Judá, e que tinham por direito de cidadania a oportunidade de voltar para a sua terra. Entretanto, entre esse grupo alistado, apareceram alguns. Verso 59 do capítulo 2 de Esdras. Veja só comigo, você acompanhe, por favor. Se alguém ao seu lado tiver sem Bíblia, você dá uma chegadinha para o lado, para ajudar, de modo que todo mundo consiga acompanhar. O texto diz assim: também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Não foi possível comprovar a autenticidade da sua cidadania. O verso 62 do mesmo capítulo diz assim: estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Significa dizer, nessa nossa análise, que existe uma pré-condição para que a imagem de Deus, a beleza, o esplendor da glória do Senhor torne a aparecer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Que pré-condição é essa? É a pré-condição essencial da cidadania. Significa dizer que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para participarmos deste glorioso processo de recuperação das virtudes de Deus nas nossas vidas pessoais e na vida da igreja, nossas vidas, cada uma de per si, de maneira individual, tem que constar dos registros do livro da vida. Essa é uma operação de restauração que principia
com o novo nascimento. Essa é uma condição fundamental, absolutamente necessária, suficiente, insubstituível, ou seu nome está nos registros da eternidade de Deus, no livro da vida, ou você não pode participar desta maravilha gloriosa da recuperação da vida de Deus em si. Um fariseu super religioso, tal como religiosos temos sido nós, se aproximou um dia de Jesus, na verdade uma noite, por receio dos seus compatriotas e da sua classe, procurou Jesus para uma entrevista, e Jesus, de maneira abrupta, drástica, interrompeu as primeiras considerações daquele judeu chamado Nicodemos, fariseu, versado na lei, para lhe dizer nestes termos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu sei que eu estou me dirigindo à igreja, a crentes, mas é uma consideração insistente que tem que ser feita para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Você tem absoluta certeza da sua salvação pessoal? Você tem absoluta convicção, dada aliás pelo Espírito Santo, de que o seu nome consta dos registros mencionados lá de maneira tão extraordinária no texto de Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, versículo 5, lá está o seu nome. Se me desculpem a drasticidade da situação, mas se você morrer daqui a pouco, para onde você vai? Qual é o destino eterno da sua vida? Você tem convicção para dizer: minha vida é de Jesus, meu nome está pelo sangue do Senhor, vertido na cruz do Calvário, constando do livro da eternidade, lá estou registrado pela graça de Jesus. Se essa é a sua situação, você tem todas as condições para avançar e vencer esses que operam contra a recuperação da imagem de Deus na sua vida. De onde você vem? Você tem certeza? Para onde você vai? Quem é você? Pecador arrependido, feito novo, nascido de novo, divina semente implantada na sua vida, na minha vida. Então as condições aí estão estabelecidas para você evoluir nesta bendita experiência de ter em si as virtudes de Deus restauradas por obra e graça e operação do Espírito Santo. Mas existe um segundo agente que opera contra a restauração que Deus está por operar ou a operar na nossa vida e na vida da igreja. É um agente óbvio: a escassez de recursos. Você que já se envolveu, não aconselho não, mas isso faz parte da vida. Já se envolveu com obra? Já se dispôs a construir sua casa? Ou, sei lá, fazer uma reforma no seu banheiro, alguma coisa assim? Sabe que uma das maiores dores de cabeça de quem se mete numa empreitada assim é a ausência de recurso. Já viveram isso? Só eu que vivi. Você faz as contas e o papel aceita tudo, né? O projetinho todo feito, cronograma direitinho, você planejou, lá pelas tantas, o banheiro naquela situação caótica e o recurso esgotou. Não tem mais dinheiro para prosseguir nas obras. Esdras capítulo 2, versículo 68, veja comigo, que coisa interessante que esse texto menciona. Verso 68 do capítulo 2. Segundo os seus recursos, verso 68, alguns dos cabeças de famílias, e eu sublinho aqui para nossa reflexão, alguns, eram muitos, eram vários, mas somente alguns, o texto diz, dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Alguns. Capítulo 6 do livro de Esdras, versículo 8, o texto diz assim: também por mim se decreta, decreto do rei Dario, também por mim se decreta, o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus,
para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. E nessa nossa reflexão, do ponto de vista do agente que opera contra a obra de Deus na nossa vida, há duas maneiras da gente enxergar o ponto. Em primeiro lugar, aquela situação de escassez de recursos espirituais que eventualmente bate na vida pessoal de alguns de nós. Processo que desidrata do ponto de vista espiritual a vida de alguns. Falta energia, falta vida, falta alimento espiritual, de modo que você não tem mais recursos para enfrentar estes enfrentamentos que se colocam à sua volta diante de você o tempo todo, é toda hora. É uma espécie de processo que pode levar ao que a gente poderia chamar de anorexia espiritual. Crente magro, esquelético, sem energias para vencer o diabo e as trevas. Aqui, a receita clássica e essencial é vida aos pés do Senhor, diante da sua palavra. Leia o Salmo 119, um hino maravilhoso de exaltação ao valor bendito da palavra de Deus plantada no coração do crente. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, diz o salmista, já muito teria eu morrido na minha angústia. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mesmo Salmo 119. Oração, não há outro remédio para prescrever contra a esqualidez, a anorexia espiritual que envolve uns e outros e que acaba por operar contra o processo bendito da restauração da imagem de Deus na sua vida. Você precisa orar. É o tipo do processo que não se consegue terceirizar. Você sabe o que é terceirização no trabalho empresarial? Você contrata alguém para fazer o trabalho por você, por sua empresa. É o tipo da experiência que não se pode terceirizar. Nesse caso da alimentação espiritual, é processo a ser primeirizado, sei lá, se é que existe esse termo. Você tem que fazer, e não é possível você acumular energia para o futuro. Até me parece que alguns crentes se portam mais ou menos como ex-atletas. Você já viu a silhueta? Eu gosto muito da personalidade da figura, do futebol dele também, do Ronaldão, chamado Fenômeno. Era Ronaldão pelos seus gols, hoje é Ronaldão pelo seu tamanho, pelo seu volume. Ex-atleta. Se você não soubesse nada do Ronaldão Fenômeno, alguma coisa assim, você passando pela rua, você poderia postar: esse indivíduo não é atleta de jeito, nunca foi atleta. Não tem jeito. Você precisa se exercitar diária, constante e continuamente. E aqui vale, já que a gente está falando de silhueta, mais gordinha, menos gordinha, de anorexia, etc., aquela regra que os nutricionistas bem conhecem. Você precisa balancear consumo de calorias com ingestão de calorias. Não é assim? Quem conhece dieta sabe como é que é. Você, se quer engordar, tem que consumir menos do que você... Não, consumir mais do que você gasta. Está certa a matemática? Não é assim? E, contrariamente a isso, você quer emagrecer, não tem pílula que dê jeito. Não tem jeito, tem jeito. Você tem que comer menos do que você gasta. Vida espiritual se passa da mesma forma. E dado que, não é para ninguém ficar obeso espiritualmente,
Mas você precisa ter muitas energias, porque o enfrentamento é vasto, é amplo. E vem de surpresa, de modo que você precisa estar preparado espiritualmente, na base desta clássica e insubstituível receita da alimentação espiritual. Vida na palavra de Deus, vida de oração, vida em comunhão uns com os outros, porque crente sozinho, isolado, vai ter muitas dificuldades para esse enfrentamento. E muito se poderia dizer mais sobre essa questão, quando a gente pensa na igreja, na congregação, na contribuição, no esforço. Aqui apenas alguns dos cabeças das famílias contribuíram, não todos, não sei por que não todos. Nossa igreja vai avançar e vai ser forte na exata medida da contribuição de cada um de nós. Se muitos contribuem muito, com esforço, com a vida, com o trabalho voluntário, com o ministério, cada crente um ministro, cada crente um evangelista, cada crente um bom hospedeiro dos que nos visitam de fora, cada crente um obreiro, cada crente uma testemunha, a igreja se fortalece. A obra avança muito mais rapidamente. Se são poucos, na mesma proporção, com muito mais lentidão. Espero que a nossa experiência não confirme aquela situação que se diz que obras que demoram muito parecem-se com obras de igreja. Existe um terceiro agente que opera contra a restauração que Deus deseja produzir, acelerar na sua vida, na minha vida e na vida da nossa igreja. E daqui eu já tenho mencionado esse agente várias vezes, mas é porque ele é crítico. As lembranças do passado. As lembranças do passado, em várias medidas. Veja comigo o texto de Esdras, capítulo 3, versículo 11, versículo 12. O texto diz assim, 3, 11 e 12. Lançavam-se os fundamentos daquela nova construção, o templo sendo restaurado, e ali havia como testemunhas oculares daquele grande evento, duas gerações, uma mais velha, que tinha sido testemunha da glória do templo original, e uma mais nova. Verso 11 diz assim, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Era motivo de grande alegria, de grande glória. Entretanto, diz verso 12, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Meu irmão, minha irmã, em que medida as lembranças do passado travam ou podem travar o nosso avanço, o nosso crescimento espiritual? Muitas são as possibilidades desse travamento. A nostalgia que estes sacerdotes revelavam aqui, lembrando do que havia ficado para trás, de glória, de bom. Você tem muitas experiências que ficaram no registro da sua história pessoal com Deus, boas experiências. Você precisa usar isto como projeção para conquistas maiores e não ficar ancorado lá para trás como quem dirige o carro olhando o tempo todo pelo espelho retrovisor. É avançar, é ir para frente, mas há outras formas em que você pode se perturbar com o que ficou para trás. Acusações fundamentadas. Você é novo nascido, salvo por Jesus, converteu-se, anda com o Senhor, participa destes elementos da mesa, da ceia. Volta e meia, o seu passado, de que você eventualmente não se alegra absolutamente,
coisas que de fato aconteceram, oportunidades que se perderam, passado e lembranças desmoralizantes são trazidas à tona para abaixar você, amassar você, destruir você, derrubar você. Vejam aqui capítulo 4, versículo 6 desse mesmo texto. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E por conta da necessidade de avançar um pouco mais, eu não vou ler todo o texto. Você lê depois com calma. 20 anos, essa obra iniciada com o governador Zorobabel, acabou sendo atrapalhada, entre outras coisas, por conta de vários estratagemas. Um deles, uma acusação escrita, explícita, que trazia em si a verdade de um passado de que aquela gente se envergonhava. É assim que pode acontecer com você. A Bíblia declara alto e bom som, sem meias palavras, de maneira super direta e objetiva, que Satanás é o acusador dos irmãos. E contra esse tipo de lembrança, que não é nostálgica, mas que é desmoralizante, o sangue de Jesus é o antídoto suficiente, bastante completo, que me purifica de todo o pecado. Confissão de pecados, arrependimento e fé, eu estou livre para viver daqui para frente uma vida a ser recomposta a cada dia, a cada hora, pelo Espírito Santo na minha vida. Você não deve nada, nem para a sua consciência, nem para as trevas, nem para o diabo, porque Jesus assumiu as custas do processo que pesava contra você e contra mim. Não significa dizer que você não tem que reparar o que é reparável do que ficou para trás, mas significa dizer que culpa não cabe no coração, na vida, na mente, na alma, no espírito de quem se entregou a Jesus e por ele foi salvo. Quanto maior foi o estrago que ficou para trás no seu passado, maior é o milagre da recomposição da vida. O templo majestoso que Deus está a edificar na sua experiência pessoal é tão majestoso quanto mais devastador tiver sido o passado de que Jesus libertou você, livrou você. Ainda um outro elemento para a gente avançar, que frequentemente inibe, impede, bloqueia o avanço da obra de Deus, de recuperação da imagem do Senhor na nossa vida. Ficou para trás ressentimento, amargura, veneno mortal no coração do crente, no coração da igreja de Jesus. E o mesmo sangue, e a mesma confissão, e a mesma compreensão da minha condição pessoal de pecador, salvo pela graça, me habilita a ser cada vez mais generoso e tolerante e perdoador com aqueles que eventualmente me venham a ofender. Eu sei quem eu sou, do que sou capaz, do que Jesus me livrou, portanto me torno a cada dia, quanto mais do Senhor me aproximo, da sua santidade, da sua beleza, em contraste com minha pecaminosidade, fracasso e falhas, mais tolerante com meu irmão, com minha irmã. Vocês devem ter ouvido falar da Comissão da Verdade, comissão estabelecida pelo governo brasileiro para rever tudo que se passou, especialmente naquele período dificílimo, duro, terrível, triste memória na nação brasileira, período da ditadura. E, entre outras providências, a Comissão da Verdade recentemente determinou, por vários motivos e razões, a exumação dos restos mortais de Jango. 40 anos depois, foram lá, pegaram, vocês devem ter acompanhado a situação, a experiência. E aqui, claro que eu não estou fazendo nenhum comentário político de nenhuma ordem, só quero dizer para vocês que exumar cadáver espiritual não funciona na vida do crente.
Você não pode se agarrar ao passado nesses termos. E às vezes a gente acaba por se machucar todo, porque vive de exumação do que ficou para trás. Já morreu, já ficou para trás, o sangue de Jesus perdoou, lavou. Falta você largar para trás e avançar, resoluto para uma experiência superior na vida com Deus. Esdras capítulo 4, versículo 1, 2, 3, falam de um quarto agente infernal, operando contra a restauração da vida de Deus, na sua vida, na minha vida e na vida da nossa igreja. Verso 1 do capítulo 4, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e as cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. E a história prossegue dizendo que eles foram rechaçados, queriam se infiltrar no meio do povo de Deus. O quarto agente trata de inimigos que se infiltram, insidiosa, sorrateira, sutilmente na nossa vida, no nosso coração, no ambiente da nossa comunidade. Muito se poderia pensar sobre isso, mas eu quero aqui dizer para vocês que uma das coisas que mais a gente precisa olhar com toda atenção tem a ver com os elementos da nossa cultura. Estamos aqui estudando, refletindo sobre a igreja na cidade. Se há um ponto importante no exercício da nossa missão aqui nesse lugar, é que a gente não seja desse tipo de crente que rejeita a priori todos os elementos da cultura à nossa volta, que não sejam da nossa cultura paroquial evangélica. De outro lado, nós que somos do Senhor, precisamos cuidar bastante desse tipo de infiltração sutil, de elementos de uma cultura posta no maligno, não tendo aqueles traços da graça comum que aparecem na nossa cultura, mas que tentam fazer as nossas referências virarem as referências que não são as das Escrituras, da Palavra de Deus, da Bíblia, da vontade expressa do Senhor aqui. A gente poderia falar e pensar sobre isso muito, mas você fique apenas com aquilo que a gente chama de relativismo moral. Relativismo trata de uma ideia que, afinal de contas, não existe nenhuma ordem moral objetiva. Moralidade, no final das contas, essa visão existencialista, é aquilo que cada um decide fazer da vida. E assim, de maneira sorrateira e sutil, nós somos tentados a absorver esses inimigos que tentaram se imiscuir na igreja, no povo, na agenda de Deus, na vida de Deus, na edificação da igreja. E o antídoto é a Escritura. Você precisa conhecer, discutir, pensar. Estamos aqui aos domingos pela manhã, convite comercial já feito, parênteses feito, já fecho. Estudos muito preciosos da Bíblia, da Palavra de Deus. Nada substitui a sua vida devocional, o seu estudo pessoal, mas você pode ser muito ajudado pela escola dominical, que começa esse ano com força total, para a gente reeditar pela misericórdia de Deus os nossos melhores tempos, sem nostalgia. Uma nova era, uma vida muito melhor do que tudo quanto Deus de tão grande já nos concedeu no estudo da palavra aqui. Amém, meus irmãos e irmãs? Um quinto elemento que age contra a recuperação da imagem de Deus na sua vida, aparece nesse mesmo capítulo 4, versículo 4. Vejam só o que o texto diz: tentaram se infiltrar, trabalhar juntos para operar contra, para diluir os padrões vigentes naquele grupo que tinha os seus nomes registrados na genealogia do povo de Deus, para diluir os propósitos, para subverter a missão. Não conseguiram, então tentaram esse quinto elemento citado aqui no livro de Esdras. Veja versículo 4: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar.
O quinto elemento trata de vozes de desânimo e de inquietação. Domingo passado nós falamos do otimismo, da esperança, da vida segundo o horizonte de Deus para nós. Você precisa estar super atento com um espírito venenoso que pode se instalar à sua volta. Espero que não se instale no seu coração. Vozes que só enxergam o que é negativo. Análises que só veem o que não funciona. Espírito que só vê o presente como sendo sinistro prelúdio de um péssimo futuro. Isso não vem de Deus. Não é o tom da experiência evangélica e cristã. Como minha querida mãe Maria José, falecida, disse muitas vezes: você que vive em Jesus tem que esperar sempre o melhor. Se vier o pior, que isso surpreenda você. Lembram-se, você conhece as escrituras, Números, capítulo 13 e 14, o relatório dos 12 espias, 2 deles, Caleb e Josué, falaram da terra maravilhosa, Deus vai nos permitir vencer. 10 disseram, de fato a terra é muito boa, mas nós não vamos conseguir fazer frente a esses inimigos. Cuidado com a conversação negativa. Jornal, gosto muito de ler jornal e revistas, mas como alguém disse, especialista aqui em mídia da nossa igreja, manchete de coisa boa não vende jornal. E aqui me lembro da avó da Mônica. Moniquinha, onde é que ela está, para ela confirmar se eu estou falando certo o que vovó Lina dizia. Vovó Lina, eu vou explicar o termo. Ela dizia assim, como se estivesse citando um verso bíblico: Deus me livre dos macambuzos. Não era assim, Moniquinha? Você sabe o que é macambuzo? É difícil saber o que é macambuzo. É aquele indivíduo mal-humorado, cronicamente pessimista. E ela dizia, não é um verso bíblico, mas até como paráfrase cabe bem: que o Senhor enche o meu coração, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus entre vós com ações de graças. Vida dura, vida curta, como disse aqui nosso querido pastor, irmão Antônio Carlos. Vida incerta, mas graça de Deus inesgotável para viver vida dura, curta e incerta. Louvado seja o seu bendito e glorioso nome. Verso 5 de Esdras capítulo 4. Um sexto elemento operando contra a restauração da imagem de Deus, da obra de Deus na minha vida. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos nós, sem exceção, recebemos conselhos e de alguma forma, maior ou menor, pautamos a nossa vida, as nossas decisões por esses conselhos. E minha pergunta é a seguinte: quem aconselha a sua vida? Quais são as vozes que orientam os seus passos, o seu percurso? Aqui a estratégia do inimigo foi alugar conselheiros que destruíssem os planos de Deus na vida daquele povo. Um rei, filho de Salomão, um rei chamado Roboão, começou o seu reinado e tinha 2 grupos de conselheiros para o aconselharem. E diz o texto que Roboão, primeiro livro de Reis, capítulo 12, escolheu os conselheiros errados. O desastre se estabeleceu naquela terra e naquele reino. Quem me aconselha?
Você sabe do maior desastre empresarial na história do capitalismo brasileiro, quem sabe mundial, sabe qual é? Bem recente, história recente. Claro que eu devo estar exagerando aqui, deve ter havido outras histórias tão terríveis assim. As empresas do grupo do empresário brasileiro Eike Batista. Numa longa entrevista bem recente, ele, considerando a sua situação, disse: eu fui tolo, não usou esse termo, essa expressão, mas quase que dizendo assim, por ouvir os conselheiros errados. Faltou ele dizer que ele mesmo escolheu aqueles conselheiros, faltou dizer isso. Você escolhe os seus conselheiros. Quem é que aconselha você? Quanto tempo eu dedico a estas e aquelas fontes? Quanto tempo eu dedico ao aconselhamento das Escrituras e as demais fontes de referência para pautarem de alguma forma a minha vida e o meu valor? Finalmente, texto que nós lemos no domingo passado, versículo 31 de Esdras, capítulo 8, diz-nos que o adversário armou ciladas, verso 31, oraram, jejuaram, Esdras 8, 31, partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. É estratagema clássico do adversário, armar cilada. Sabe como é que as ciladas são armadas? Em geral, usando elementos que exercem algum tipo de atração sobre você, que tem a ver com alguma necessidade justa, boa, santa, pode até ser. Porque se não atrair, puxando por alguma coisa de que você gosta, é o mesmo, já que falei há pouquinho de dieta, não quero criar nenhum problema aqui entre nós não, e perturbar vocês que andam nesse processo dolorosíssimo de dieta. Mas olha só, chocolate só é problema para quem gosta de chocolate e precisa controlar o consumo de chocolate, vocês não acham? Alguém que detesta chocolate, que é louco por sorvete, tem que tomar cuidado com sorvete, consumo excessivo de sorvete. Nenhuma referência à minha própria biografia, porque se você ir cilada, o diabo arma desta maneira, usando elementos que exerçam de alguma forma atração sobre você, e por definição cilada é armada de maneira traiçoeira. Por isso você precisa estar atento, se alimentar bem, ter energias, andar bem próximo de Deus, para que o Espírito Santo chame a sua atenção quando uma cilada acontecer. Eu ouço a garotada lá em casa mesmo, já nem tão garotada assim, são muito novinhas ainda, mas ouço elas brincarem e parece que de vez em quando vocês brincam entre vocês. Sai que é laço, não é assim? Mais ou menos assim. As ciladas são armadas apelando para questões, às vezes justas e santas, que acabam se tornando um ídolo tirânico na sua vida e no seu coração. Li hoje mesmo uma entrevista, e aqui eu encerro para a gente orar, de uma socióloga francesa chamada Françoise, e um sobrenome francês que eu não vou me arriscar, porque tem vários professores de francês aqui, não sou bobo de arriscar uma pronúncia atrapalhada, mas acho que Françoise diz assim mesmo, Françoise, né? Mais ou menos, está vendo? Nem isso eu acertei, mas enfim, a socióloga que editou um livro que chama Sal da Vida, best-seller na França, e agora esse livro vai ser lançado aqui no Brasil. Numa entrevista muito interessante, curiosa, oportuna, na revista Isto É,
ela disse o seguinte, a pergunta foi essa: qual é o símbolo mais forte da sociedade moderna? E sabe o que ela disse? O uso do Facebook e sua rede de falsos amigos, que amam todas as mesmas coisas ao mesmo tempo. Esse grande sentimento falso de pertencimento cria um mundo desmaterializado, falso. Não estou longe de mim falando aqui contra o Face, porque eu sei que ele pode ser uma arma maravilhosa na sua vida, na vida da igreja. Vejo o pastor Jeremias habilíssimo usando Facebook, Twitter, internet, uma opção de coisa, pastor Antônio Carlos e outros, evangelização correndo solta, maravilhosa, mas pode se transformar numa armadilha, numa cilada, divisora, semeadora de mal, roubadora de tempo. Então você precisa pensar seriamente. Você já deve ter ouvido dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Já ouviu falar disso? Não é verdade? Erra na dosagem, você mata o paciente. O que pode ser bênção pode se tornar uma cilada na vida de uns e de outros. Queridos irmãos e irmãs, prevalecer contra esses agentes infernais, a receita é a receita clássica da palavra, da oração e da comunhão uns com os outros.